Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, a aula de número 29. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos caderno, caneta, os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Vai ajudá-los a responder as atividades mais tarde e também ajuda a fixar melhor o conteúdo, Comigo, pelo menos, é assim, a partir do momento que eu vou escrevendo, eu consigo visualizar, consigo memorizar melhor. Então, por favor, não deixem de ter em mãos esses materiais, ok? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre relevo submarino. Vocês lembram que nas aulas passadas a gente conversou sobre o relevo, mas na superfície terrestre, tudo aquilo que é visível. Hoje nós vamos conversar sobre o relevo submarino, então aquilo que está abaixo ali das águas. Qual que é o nosso objetivo, então? É identificar as unidades do relevo submarino, para que vocês conheçam e saibam quais são essas unidades de relevo. Então, só relembrando o que é relevo, o relevo ele corresponde ao conjunto de formações apresentadas pela litosfera. A litosfera é tudo aquilo que está à superfície, a litosfera se relaciona com as rochas, lito ali, superfície, rochas, tudo que é visível a nós ali. Essas formas são definidas pela estrutura geológica e combinadas com ações, da dinâmica tanto interna quanto externa do nosso planeta. Vocês lembram que tem as dinâmicas internas e as externas. As internas se relacionam ali ao tectonismo, ao vulcanismo, as externas a ações de água, vento, intemperismo. Tudo isso está relacionado à dinâmica do relevo e é o que nós vimos em aulas passadas já. Então, dependendo da atuação desses agentes internos e externos, o relevo ele pode apresentar diversas formas. Então, conforme ocorrem essas atuações sobre a superfície ali, sobre aquilo que a gente está vendo, as formas elas vão sendo moldadas por esses agentes. As principais formas que nós já vimos são as montanhas, planaltos, planícies e depressões. Essas, então, são as formas do relevo continental. Então, tudo aquilo que está em terra firme, ok? Então, essas as principais formas e que a gente já viu em aulas anteriores. Então, só fazendo um remember aqui, só para vocês lembrarem rapidinho, Então, vocês lembram das depressões, A gente tem a absoluta e a relativa. A absoluta abaixo do nível do mar, a relativa acima do nível do mar, Depressão vai ser sempre entre duas áreas maiores, vai ser uma área mais baixa. Nós temos o planalto, o plano, o alto, lembram? Aí a gente tem a planície, o planalto ele vai sofrer desgaste, a planície ela vai receber sedimentos, assim como as depressões. Então, as principais formas de relevo, além das montanhas ali. Aí a gente entra, então, no nosso tema, que é o relevo submarino. Os fundos dos oceanos, assim como as porções continentais, as de terra firme ali, elas possuem irregularidades, dentro da sua composição ali. A gente não consegue visualizar, devido à camada de água que vai estar encobrindo, essas porções ali, mas elas também têm, elas precisam e têm uma classificação ao qual a gente chama de relevo submarino. Durante, então, o período da Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade, de se desenvolver equipamentos para vasculhar o fundo dos oceanos em busca de submarinos, então uma questão ali de estratégia, para você procurar inimigos, dentro ali do mar, houve um avanço no estudo desse relevo submarino, ali desse relevo do fundo dos mares. Então, durante um período de guerra, uma questão ruim, em relação ao nosso planeta, ali em relação às relações ali, essa dinâmica geopolítica, a guerra nunca vai ser boa, Sempre a gente vai ter pessoas sofrendo, sempre vão existir pontos negativos. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem em períodos de guerra grandes avanços em relação à ciência e tecnologia. Porque justamente devido a isso, devido a uma nação querer se sobrepor a outra, querer vencer a guerra, então essas pesquisas acabam mais intensificadas e posteriormente,
depois que se passa todo esse período nebuloso, que é o conflito, a gente fica, né, com esses benefícios dessas descobertas. E dentre elas, ali durante o período da Segunda Guerra, a gente vai ter essa questão ali do relevo submarino. Então, né, essas pesquisas no mar. Aí, a partir das décadas ali de 1950 e 1960, né, então, finalmente foi possível catalogar, né, mapear, identificar com mais precisão o fundo dos oceanos, né? Com o avanço dos sistemas de satélites, né, sistemas de infravermelho, mapeamento térmico, né, levando em conta regiões de calor e frio, a geomorfologia, né, aquilo que é visível, essas formas de relevo ali, pontos mais altos, mais baixos. Então, essa geomorfologia marinha ela acabou avançando muito. Aqui na imagem a gente tem um exemplo, que é esse mapeamento do fundo, ó, é a partir de infravermelho, ó. Então, aqui, ó, pontos mais altos, mais baixos, vão ter temperaturas diferentes, né? Vão ter variações geomorfológicas também. Então, a partir disso aqui, desse escaneamento do fundo dos oceanos, foi possível conhecê-lo melhor e então classificá-lo. E as principais formas que foram encontradas, né, que foram classificadas, são a plataforma continental, o talude continental, a bacia oceânica, as dorsais e as fossas abissais. Então, aqui é um perfil esquemático desse fundo oceânico aqui, ó, perfil do relevo submarino. Então, aqui a gente tem o continente, né, ó, as áreas em terra firme, daí o que está abaixo aqui do oceano já pertence, então, ao relevo submarino. Então, já logo após o continente, a gente tem a plataforma continental. Na sequência, a gente vai ter uma área mais rebaixada, vai ser o talude. As bacias oceânicas aqui são as mais baixas ainda, é bem parecido bacia oceânica com o talude, mas a diferença a gente vai ver mais pra frente, mas só capitulando aqui, né, pegando rapidinho, a diferença das duas é a distância em relação ao continente ali. Depois a gente tem uma dorsal e as fossas, que são as áreas mais fundas, mais baixas do relevo submarino. Então, a gente vai começar conversando sobre a primeira delas, que é a plataforma continental. Essa aqui fica já logo após o continente. É um prolongamento, né, dessa área continental emersa, né, o continente, e tem uma profundidade ali de aproximadamente 200 metros. Se apresenta, né, numa forma de planície submersa que margeia todos os continentes. Então, todos os continentes vão apresentar esse tipo de relevo aqui, que é a plataforma continental. Só voltando aqui, ó, todos os continentes. Então, assim que termina o continente, ele já começa a plataforma continental e ela, então, tem esse formato de planície, ó, porque é um plano mais alto, né? Vocês estão vendo aqui que ela baixa ali em relação ao continente, mas dentre as outras formas, vai ser a mais alta. Então, é uma planície emersa. Então, sua extensão varia de 70 quilômetros a 1.000 quilômetros, né, mar adentro ali. É nessa área que a gente encontra as chamadas ilhas oceânicas, né, ou ilhas oceânicas não, perdão, ilhas continentais ou então ilhas costeiras, né. Essas ilhas normalmente são separadas do continente apenas por canais estreitos, né, e caso ocorresse um recuo, um rebaixamento no nível das águas, essas ilhas fariam parte do continente. Então, elas apenas têm esse formato de ilha, né, devido à massa de água que vai estar ao entorno, porém elas são ligadas, né, elas têm um elo ali de ligação continente com aquela ilha. Então, ali como falou, caso ocorresse um rebaixamento, né, se as águas dos oceanos elas baixassem de uma maneira que aquele prolongamento aparecesse, ia ser o continente de uma forma só. Aqui, ó, um exemplo, ó, o continente, o mar e a ilha oceânica, ó. Existe essa ligação entre os dois, ó. Então, se o mar ele baixasse aqui, seria um prolongamento, a gente veria uma forma apenas e não duas, como a gente vê devido à presença da massa de água aqui. É também, né, nessa plataforma continental que se depositam os sedimentos vindos dos continentes através, né, das águas dos rios que desaguam no mar.
Então, os rios, né, a maioria deles, eles vão desaguar no mar, vão ter esse deságuo, eles vão finalizar o seu trajeto no mar, e com isso eles vão levar sedimentos juntos com eles, né, dentro desse processo deles ali. E, a partir disso, né, esses sedimentos vão ser depositados nessas plataformas continentais ali. A plataforma continental é considerada a área mais importante do relevo submarino, porque nessa região a luz do sol atinge praticamente todo o fundo oceânico, permitindo com isso a ocorrência da fotossíntese, né, para as plantas subaquáticas ali, crescimento de plâncton, né, e que é indispensável para a alimentação, né, de peixes e animais marinhos. Então faz parte da cadeia alimentar marinha, os plânctons. Então, a partir da incidência de sol, né, que ocorre nessa plataforma ali, existe a fotossíntese, então esse desenvolvimento, né, da vida marinha. Por isso ali ficam as maiores regiões pesqueiras e também as bacias petrolíferas. Então, a extração de petróleo em relação à economia. Então, aqui, ó, a gente tem, né, ó, o continente finaliza, né, já começa a água aqui, então já é a plataforma continental, ó, aqui, essa região mais alta, né, em relação ao restante, ao que vem depois aqui, porém submersa, então a gente chama de plataforma continental. Lembrando que se houvesse o rebaixamento aqui, a gente teria esse prolongamento do continente para cá. Então, aqui, ó, a incidência do sol, ela vai ser maior, né, justamente devido a ser uma área mais alta em relação às outras, então o sol consegue penetrar nessa região e a gente tem aqui um maior desenvolvimento de vida marinha e também a extração ali do petróleo, né, em relação à economia. Depois a gente passa para o talude continental, que é outra unidade, né, de relevo já em sequência ali, que se forma imediatamente após a plataforma continental. Tem origem sedimentar, então os sedimentos eles vão descendo, né, da plataforma continental, eles continuam o seu trajeto ali, tem origem sedimentar e se inclina até o fundo oceânico, atingindo ali aproximadamente 3.000 e 5.000 metros de profundidade. O relevo do talude não é regular e ocorrem frequentemente cânions e vales submersos. Então, dentro dessa unidade de relevo aqui, a gente não é tão plano, né? Não é esse plano alto aqui, que é a plataforma continental, é mais irregular. Então, ele vai, né, mar adentro ali e é mais irregular. Aqui a gente tem, ó, a plataforma continental, aqui, ó, e o talude ele desce. Ó, ele vai, né, ele tem um prolongamento aqui em relação à plataforma continental, ele é mais fundo, né? Nessa área do talude, a gente consegue encontrar restos de seres marinhos, né? Então, esses depósitos ali que a gente viu, por ser uma área sedimentar, depósitos de argila também muito fina, porque, né, devido ao processo de erosão que vai acontecendo anteriormente, esse vai afinando, né, aquele sedimento. A gente pode encontrar ainda nessa região vulcões isolados e dispostos em linha, que dão origem às ilhas oceânicas, aqui que são as ilhas oceânicas. Por exemplo, as ilhas do Havaí, né? As ilhas do Havaí são picos, né, de vulcão, então aqui o que está emerso aqui é o topo ali de vulcões, então é uma área mais instável e para baixo aqui a gente tem, ó, as ilhas oceânicas, né? Depois a gente tem a outra, né, que é a bacia oceânica, também é chamada de planície abissal. São áreas extensas com mais de 5.000 metros de profundidade. Então aqui, ó, gente, lembra, na plataforma continental, né, a gente tinha essa questão da incidência solar. No talude isso já vai acontecendo de uma forma bem escassa e aqui na bacia oceânica, né, devido a essa profundidade, a gente já não tem, né? Estendem-se, desde o talude até as encostas às cordilheiras oceânicas, né, que a gente vai ver essa outra unidade depois. Por vezes, essa planície é interrompida por montes submarinos, com alturas entre 200 e 1.000 metros. Então, engana-se quem pensa que o fundo do oceano é plano, né? O fundo do oceano
ele é só água. Não, existem essas unidades de relevo. Se nós retirássemos toda a água do oceano, ficaria com um relevo muito parecido com o terrestre, com o que a gente vê aqui. Pontos mais altos, lembram que a gente viu as montanhas, pontos altos, né, na nossa superfície? É o que a gente encontra no fundo do oceano também. Ou até mesmo a gente pode encontrar montanhas submarinas de origem vulcânica com elevações acima de 1000 metros, dando origem, por vezes, a ilhas oceânicas, né? Que é o que a gente viu lá, nessas ilhas oceânicas. Então, são os vulcões, esse trabalho, né? Só que a diferença é que fica ao entorno de água. Então, aqui, ó, a plataforma, o talude e a planície abissal, que é, né, bacia oceânica ali, ó. A gente tem esse trabalho de vulcões, ó, que também se estendem. Nessa zona do oceano, então, nessa região aqui da bacia oceânica, né, ou planície abissal, a gente não tem incidência de luz, né, devido a essa profundidade, ali, mais de 5.000 metros, né, de profundidade ali. As temperaturas são baixas, né, e a vida marinha não é abundante, como é lá na plataforma continental, né, na primeira das unidades. Predominam peixes cegos, polvos gigantes. Então, essas espécies bem estranhas, se vocês jogarem no Google ali para pesquisar, pesquisem espécies abissais. Vão aparecer esses peixes bem estranhos aqui. Olha, eles são cegos, né, porque não existe luz. Polvos gigantes aqui, ó. O homem aqui e o tamanho do polvo, ó. Então, são espécies, para nós, né, vão ser estranhas, porque não são, né, do nosso dia a dia. Então, são espécies adaptadas justamente àquele meio, né, a baixa incidência de luz, ao frio. Então, são espécies totalmente adaptadas àquele meio. Na próxima aula, a gente vai continuar a falar sobre as outras formas, né, de relevo, as que faltaram ali. Não deixem de fazer uma revisão, né, não deixem de olhar novamente a aula, não deixem de ter feito as anotações, que a gente vai continuar, né, na próxima aula. Procurem ali, como eu falei, esses peixes para vocês verem como são espécies diferentes, estranhas. Alguns têm luz própria, têm bioluminescência. Os peixes mesmo desenvolveram o seu próprio sistema de iluminação ali. Pesquisem, vocês vão ver como é bem interessante esse outro lado, né, da vida, né, numa vida marinha, num ponto bem mais abaixo, né, da superfície ali. Então, não deixem de fazer as atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!